Eu desisti e hoje eu vou falar porque você deveria desistir também. Antes da gente começar propriamente esse vídeo, já deixa o like, porque se no meio do vídeo você não gostar dele, você pode tirar. Então, por via das dúvidas, para ter certeza que vai lembrar, já deixa agora. Mas afinal, do que eu desisti? Eu desisti de fazer dieta e de fazer treino para ganho de massa muscular. Isso mesmo, uma coisa que eu persegui uma boa parte da minha vida e que no momento eu estou desistindo, mesmo que temporariamente. Mas por que exatamente eu tomei essa decisão? Bom, desde que eu me mudei para Portugal, eu comecei a ter muita compulsão. Nos últimos meses que eu estive morando no Brasil, eu dei uma emagrecida, eu estava super focada na dieta e nos treinos. E fazer uma mudança de país é uma mudança um pouco drástica. Então, eu deixei para trás a minha família, eu deixei os poucos bens que eu tinha. Chegando aqui, eu tenho que me acostumar com um novo estilo de vida, uma nova cultura. Eu também fazia tratamento para depressão e ansiedade no Brasil. Aqui, infelizmente, eu acabei largando temporariamente. E por isso tudo e por coisinhas mais, acabou que eu desenvolvi uma bela de uma compulsão alimentar. Na verdade, eu não desenvolvi, né? Eu já tinha. No Brasil ela estava um pouco mais controlada, mas eu já tinha. E aqui ela veio com muita força. No Brasil eu estava focada, né, nos meus últimos meses que eu estive no Brasil. Eu estava assim muito focada na dieta e nos treinos. Eu tinha dado uma leve emagrecida. Eu estava com 57 quilos. Meu peso normal naquela época era 59. Mas quando eu cheguei aqui, né, depois de uns meses, eu até mantive 57, 58 por um tempo. Porém, depois de uns meses eu acabei indo para 62 quilos. Pelos motivos, né, que eu já falei, né, eu comecei a ter muita compulsão alimentar, eu comecei a fazer muitas refeições, muitos lanches, eu sentia fome o tempo todo e também tive as tais crises de compulsão alimentar, aqueles famigerados episódios em que você perde o controle e come tudo que vê pela frente. E bom, tava me sentindo muito mal, né? Pra falar a verdade, eu ainda estou me sentindo muito mal por essa situação, né? Embora já tenha dado uma arrefecida, eu ainda me sinto muito mal por ter ganhado esse peso de novo. Embora eu já tenha emagrecido um pouco, eu tô com 60 quilos agora. Mas a gente fica um pouco insegura, né? Porque aqui eu me tornei uma pessoa altamente dependente do meu marido. E era uma coisa que eu não queria. Nada contra mulheres que são dependentes financeiramente dos maridos, mas era uma coisa assim que, sabe, eu me sinto mal por essa situação. Por motivos que eu já expliquei em vídeos anteriores, né? Eu não acho seguro uma mulher estar na mão, eu não acho seguro uma mulher ser financeiramente dependente do marido, porque ela fica, assim, mais vulnerável. Mas principalmente, no meu caso, porque eu acho que eu perco um pouco de valor. Eu acho que você ser financeiramente ativo faz com que os seus familiares te enxerguem, sim, com certo valor, né? Você vira uma pessoa mais interessante quando você tem um trabalho propriamente dito. É claro que tem pessoas que têm trabalhos e que continuam sendo pessoas vazias, mas no geral eu acho que quando você se torna uma dona de casa, você tende a ser uma pessoa mais vazia, porque a sua vida gira em torno da casa, né? E bom, como eu quero aí preservar o meu casamento, eu acho que essa situação não é muito boa e eu estou nessa situação e consequentemente me sinto insegura. Mas por que eu tava falando isso mesmo? Gente, eu começo a falar nos vídeos e eu me perco todo. Isso porque hoje eu fiz um script.
Eu tentei organizar o que eu ia falar. Bom, enfim. Continuando. Mas vamos lá. Quando é que aconteceu essa virada de chave? Como é que eu passei de uma pessoa compulsiva para uma pessoa que não está fazendo mais dieta? Afinal, também fazer dieta é uma coisa que leva à compulsão. Vamos pontuar isso. Tudo começou com esse caderninho aqui. Eu comprei esse caderninho no Lidl. Eu confesso que eu nem me lembro por que exatamente eu comprei esse caderno, mas eu lembro que eu paguei uns 60 ou 70 cêntimos e não sei por que eu decidi que eu ia começar a escrever um diário. Mas eu ia começar a escrever um diário um pouco diferente dos diários que as pessoas costumam fazer. Geralmente, os diários que a gente vê são simplesmente transcrições do que as pessoas tendem a ter na cabeça, né? Eu quis evitar fazer esse tipo de coisa porque eu já tinha experiências com diários, né? Eu já tive experiências anteriores com diários e por eu ter pensamentos ruminantes muito negativos, eu acho que se eu simplesmente colocar no papel o que está passando na minha cabeça, eu vou simplesmente reforçar toda a negatividade que eu já tenho constantemente dentro de mim. Então, nesse diário, eu me propus a ser um pouco mais reflexiva e até positiva, de certo modo, né? Mas não colocar, mocinha, não colocar exatamente um óculos cor-de-rosa na hora de escrever esse diário, mas ser realmente reflexiva e racional. Aqui eu faço simplesmente questionamentos. Às vezes eu faço textos também, mas eu faço mais questionamentos, né? Então, com relação à minha compulsão alimentar, eu devo ter escrito uma pergunta como: por que eu estou tendo tanta compulsão? E eu me considero uma pessoa muito intuitiva, então quando eu paro para realmente pensar de uma maneira emocional, quando eu paro para ouvir o meu eu interior, ou Deus, ou universo, eu não sei, mas quando eu realmente tenho esse momento de conexão, geralmente as respostas para as minhas perguntas vêm com muita facilidade. Às vezes não, mas geralmente vem. E quando eu fiz essa pergunta, a resposta veio muito facilmente, como quase sempre vem, e muito assertiva. A resposta foi: porque esse não é o meu caminho. Então, perseguir o corpão da revista não é pra mim e está tudo bem. Quando eu digo que não é pra mim, isso não significa que não possa ser para alguma outra pessoa. E muito menos que as pessoas não possam ter esse sonho, o sonho de ter um corpão. Mas no momento isso não se encaixa no meu propósito de vida. Não tem como alinhar o meu propósito de vida, o porquê eu estar nessa encarnação, com a busca desse corpo, desse ideal. E quando eu entendi isso, eu fiquei um pouquinho chateada, porque isso é uma coisa que eu persegui a minha vida inteira, ou pelo menos desde o final da minha infância, com certeza, até hoje. Mas ao mesmo tempo foi um alívio, porque eu canalizei essa resposta. E pelo menos eu descobri qual caminho não seguir. E nos dias que se seguiram, depois dessa descoberta, e depois que eu parei de ficar pensando em dieta, em comida o dia inteiro, em como eu vou encaixar o treino na minha rotina, eu senti que a compulsão quase que evaporou. Eu não vou dizer que eu não tive crises depois disso, porque eu tive, mas diminuiu muito. Eu não tenho necessidade de fazer refeições a cada 1 ou 2 horas. Eu faço 3, 4 refeições um dia. E eu senti como se um peso dos meus ombros tivesse saído. E aqui eu não quero dizer que as pessoas elas devam desistir de todos os objetivos que elas têm, mas a gente tem que escolher as nossas brigas. Afinal, a gente não tem energia
para lutar guerras infinitas. É improvável que uma mesma pessoa consiga ter o corpo atlético do Paulo Musi, seja um grande investidor que nem o Warren Buffett, ou seja um grande empresário como o Abílio Diniz, seja um grande escritor, um grande romancista. A gente tem que escolher as nossas brigas, a gente tem que escolher o que de fato faz diferença na nossa vida. E eu não digo que eu não admire um corpo atlético, mas pelo menos nesse momento, isso é algo que não deva ser a minha prioridade. A minha prioridade nesse momento são os meus canais no YouTube, as minhas aulas e a minha casa. Essas são as 3 prioridades no momento. Logicamente, eu não estou encorajando ninguém a se entupir de junk food. Of course not. Claro que não. A gente tem que ter uma alimentação saudável. Mas, inclusive, depois que eu parei de fazer dieta, que eu consegui pensar muito mais numa alimentação saudável. Porque quando a gente está na privação, a gente só pensa no que a gente não pode comer. A gente só pensa no sorvete, no chocolate, na batata frita. E quando essas coisas deixam de ser proibidas, elas deixam de ser tão preciosas. Afinal, eu tenho sorvete na geladeira, se eu sentir vontade eu posso comer. E justamente por eu poder comer o momento que eu quiser, que eu não tenho mais essa ânsia de comer. Logicamente que, também, se eu não tiver uma dieta totalmente calculada, com tantas gramas de carboidrato, proteína, gordura, se eu não tiver um treino extremamente estruturado, eu também não vou ter um corpo atlético. Mas eu consigo levar a dieta de uma maneira que eu mantenha a minha saúde, que eu mantenha os meus níveis de energia, que eu mantenha os meus exercícios. Afinal, eu também não abandonei meus exercícios, mas os exercícios eu estou fazendo eles de uma maneira mais intuitiva. Eu tento sentir o que meu corpo precisa. Então, se eu sinto que eu preciso fazer aquele aeróbico porreta, eu vou lá e faço o aeróbico. Se eu sinto que eu preciso fazer um pilates mais leve, vai ser isso que eu vou fazer num dia. Se eu sinto que em tal dia o meu corpo precisa descansar, vai ser o descanso que ele vai ter. Então é isso por hoje. Eu acho que eu vou ter um puta de um trabalho para editar esse vídeo também, porque eu acho que eu acabei falando tudo muito confuso. Mas a minha mensagem final é basicamente essa. Desistam das coisas que não se alinham com o propósito de vida de vocês. Pensem muito bem nas brigas que vocês vão comprar na sua vida, porque afinal tudo é uma briga e a gente não tem energia e tempo para fazer tudo que a gente precisa. Se você não deixou o like, já deixa o like maroto, porque eu tenho certeza que você gostou muito desse vídeo. Também se inscrevam e apertem os sininhos para não perderem nenhuma novidade que apareça por aqui. Beijão! Mua!